Bom, neste vídeo nós vamos ver outro modelo para explicar o comportamento do núcleo. Bom, por que nós temos necessidade desse modelo, né, que vamos falar agora, que é o modelo da gota líquida? É porque, embora o modelo de camadas ele consiga reproduzir resultados experimentais com uma boa aproximação, uh, ele não consegue reproduzir todos os resultados experimentais atribuíveis ao núcleo, ao comportamento do núcleo. Ou seja, ele apenas faz com que entendamos parcialmente como os núcleos, né? Como que se dá a força nuclear. O modelo de camadas ele é baseado numa pressuposição de que os prótons e nêutrons mantêm a sua individualidade dentro do núcleo. Então aí é possível você considerar os prótons e nêutrons como partículas individuais, e aí você vai preenchendo os níveis de energia colocando nucleon a nucleon, né? Então, por exemplo, no caso em que as propriedades do núcleo podem ser relacionadas às propriedades do último nucleon, aquele que está, digamos assim, sozinho, por exemplo, num nível de energia, no estado quântico, nos remete à ideia de que, de fato, os prótons e nêutrons mantêm a sua individualidade, ou seja, o núcleo seria uma junção de prótons e nêutrons. Contudo, existem algumas outras propriedades do núcleo em que ele se comporta como se fosse uma massa só, né? Se fosse uma substância só, em que os prótons e nêutrons perdem a sua individualidade, e aí o que importa é o comportamento coletivo do núcleo como se fosse uma coisa só. Então, é análogo a uma situação em que você pega gotas individuais de um líquido e as junta. Então, quando você faz isso, você passa a ter uma quantidade única de líquido que vai ter algumas propriedades que estão relacionadas ao seu comportamento como um todo. Então, ou seja, por um lado, nós temos resultados experimentais que indicam que prótons e nêutrons mantêm a sua individualidade. Por outro lado, nós temos resultados experimentais que dizem que prótons e nêutrons não mantêm a sua individualidade dentro do núcleo, ou seja, eles se misturam dentro de uma massa única, né? Bom, isso de certa forma não é tão surpreendente com relação ao núcleo, não é digamos assim, um comportamento que não seria de se esperar para o núcleo, porque no próprio desenvolvimento da mecânica quântica, nós nos deparamos com uma situação, em primeiro lugar, da dualidade e depois da complementaridade, mas com relação à ideia da dualidade, nós temos que prótons, nêutrons, elétrons, né, qualquer objeto quântico, ele se comporta tanto como onda quanto como partícula. Então, se ele se comporta como partícula, é porque ele está, digamos assim, num estado quântico em que as suas características individuais são salientadas. E se ele se comporta como uma onda, uma vez que as ondas de diversos objetos quânticos se somam, formando uma onda só, então isso significa que também na mecânica quântica os objetos quânticos exibem propriedades que não enfatizam a sua individualidade. Então, por exemplo, quando temos um sistema quântico em que nós fazemos uma medida de localização, de posição, então nós vamos obrigar o sistema quântico, através do nosso processo de medida, a se comportar de uma maneira mais parecida com uma partícula. E no caso de nós fazermos um experimento de onda, nós vamos obrigar o objeto quântico a ou a estrutura quântica se comportar mais como uma coisa única, uma coisa coletiva, em que você não está em ênfase às suas propriedades individuais. Bom, então, na verdade, você tem um comportamento do núcleo em função daquilo que você vai medir, né?
o que é, digamos assim, compatível com a mecânica quântica como um todo, né? Então, os sistemas quânticos se comportam dessa maneira mesmo. Então, nós não podemos dizer nem que o núcleo é uma gota líquida, conforme nós vamos ver agora, e nem como uma junção de partículas individualizadas. Não, é uma coisa que você tem uma superposição entre essas duas coisas, de tal forma que, em alguns experimentos, é enfatizada mais a propriedade coletiva e outros experimentos mais a propriedade individual, né? Então, nós vamos ver agora então a abordagem que leva em conta o núcleo como uma coisa só, né? Uma estrutura com propriedades coletivas que não advém de propriedades individuais de prótons e nêutrons. Por que, qual que é a origem do modelo de gota líquida? Bom, então a origem, né, de acordo com os historiadores, adveio de um sonho do Niels Bohr, né? Então Niels Bohr sonhou que o núcleo tinha uma consistência de tal forma que ele poderia se deformar, né? Como está aqui, o núcleo inicialmente esférico, ele poderia se deformar e vibrar, e eventualmente se essa vibração tivesse uma energia, uma amplitude suficientemente grande, que esse núcleo poderia se dividir em duas partes. Então foi assim que o Bohr sonhou que ocorreria a fissão nuclear. Então, na época em que ele teve esse sonho, era uma época que estava se começando a descobrir o fenômeno da fissão nuclear, né? Nós sabemos que alguns núcleos se fissionam espontaneamente, como por exemplo o Urânio-235, o Urânio-238, né? O tório 232, assim vai. Então, os elementos pesados, né? De uma maneira geral. Então, ele, digamos assim, teve a intuição de que o núcleo deveria ser alguma coisa próxima de um líquido, e daí o nome, né, o modelo da gota líquida. Não que o Bohr seja considerado o pai do modelo da gota líquida, porque ele, propriamente dito, não foi um dos principais nomes que trabalharam com esse modelo, mas digamos assim que esse é o evento histórico, o marco histórico que daria ensejo ao surgimento do modelo da gota líquida. Bom, em função do fato do núcleo ter propriedades, digamos assim, coletivas, então existem dois fenômenos, principalmente, que vão ser atribuíveis ao comportamento dos núcleos. Um deles é a vibração nuclear. Então, se o núcleo, de fato, em alguns aspectos, se parecer com uma gota líquida, ele seria uma gota que é capaz de vibrar, ou seja, como ele não é um sólido rígido, então o seu diâmetro ele poderia se alongar em determinada direção e encurtar na direção oposta. Então ele teria um comportamento parecido com o que está aqui, né, nessa figura, só que evidentemente um comportamento dinâmico, né? Então o formato do núcleo mudaria ao longo do tempo, de tal forma a você ter uma vibração, né? Então, essa vibração faria com que a superfície do núcleo se modificasse periodicamente com o tempo, evidentemente o raio, né? Isso faria com que o raio do núcleo dependesse dos ângulos, né? Dependesse da direção em que você está considerando. Então, é uma situação em que nós podemos dizer que o raio nuclear ele depende dos ângulos, né? Depende da direção do espaço em que você estiver considerando, e depende do tempo também, porque isso teria uma certa dinâmica, né? A vibração representaria o raio aumentando, diminuindo numa dada direção, né? Então, uma expressão para o raio nuclear, nesses termos, poderia ser feito em termos de um raio médio, né? Mas aqui uma função que depende de θ e φ, né? E sendo uma função de θ e φ, nós podemos expandir esse termo em função dos harmônicos esféricos, né? Da mesma forma que nós colocamos as soluções da equação de Schrödinger para o átomo em função dos harmônicos esféricos, né? Os harmônicos esféricos são o produto dos polinômios associados de Legendre com a função exponencial em φ,
tá? Exponencial imaginária, enfim, né? E mediante alguns coeficientes. Então, quando nós fazemos essa expansão, nós temos que os harmônicos esféricos dependem de dois números quânticos. Então, nós teríamos também nessa situação, da mesma forma que no momento angular orbital, dois números quânticos representando o estado vibracional do núcleo, tá? Então, vamos ver como que seriam esses estados vibracionais. Então, aqui nós temos a representação, em termos de figura, dos três primeiros estados vibracionais em função dos números quânticos correspondentes, né? Em particular o número quântico lambda. Tá? Esse número quântico lambda, ele tem um papel semelhante ao número quântico L' do momento angular orbital. E o μ, né? O μ que se encontra aqui, teria um papel semelhante ao m, né? A componente z do momento angular orbital, né? Mas nesse caso nós teremos digamos assim, um número quântico para designar a intensidade da vibração e o outro número quântico para designar a direção em que acontece essa vibração. Porque nós poderíamos colocar um certo ângulo aqui e essa vibração está ocorrendo em torno do eixo que tem um certo ângulo em relação ao eixo X que nós temos aqui. Né? Bom, então os três primeiros modos de vibração, eles seriam assim, para lambda igual a 1, seria um caso da esfera ir para cima e ir para baixo, né? Então você teria uma região aqui que está além do valor médio, vamos dizer assim. Digamos que esse pontilhado seja o raio médio, né? O RAV, R average, e aqui teria uma foto, digamos assim, um dado instante de tempo, né? Então, para lambda igual a 2, você teria uma vibração em termos de que, ora, isso está mais alongado, o eixo aqui vertical está mais alongado, e ora assim, né? Então, você tem que lembrar que, como são estados vibracionais, isso aqui está mudando ao longo do tempo. Então, sempre o pontilhado representa o R médio, né? Então, esse seria lambda igual a 2. A gente reconhece muito bem isso, porque você tem duas áreas, né, aqui e aqui, em que o raio nuclear estaria além do valor médio. Né? Então, 1, 2, a lambda igual a 2. E aqui nós temos 3, ó, 1, 2, 3, né, 3 cristas, vamos dizer assim, na circunferência, então daria lambda igual a 3. Né? Contudo, desses 3, depois a gente teria lambda igual a 4, lambda igual a 5, até infinito. Né? Contudo, o primeiro desses estados vibracionais não é possível de acontecer na natureza. Por quê? Porque é um caso em que você muda o centro de massa do núcleo, né? Então ele iria mais para cima, depois mais para baixo, mais para cima de novo, né? Você estaria constantemente mudando o centro de massa do núcleo, e pelas leis da física, uma força interna não consegue mudar o centro de massa de um sistema. Então, aqui nós temos a vibração, que é oportunizada pela força nuclear forte, que é uma força interna do núcleo, né? Então, ele não poderia se comportar dessa maneira, né? Somente poderia se comportar dessa maneira se uma força externa periódica atuasse sobre ele, mas não é o caso. Nós estamos vendo o que está acontecendo apenas em função das forças que atuam dentro do núcleo. Então, esse primeiro estado vibracional, ele não é possível. Então, começaria do 2 para cima, né? Então, esse é possível, e os demais também são possíveis, né? Outro detalhe também é que os números quânticos, né, associados à vibração vão ter que ser números inteiros, né? Então, você não tem uma vibração com uma intensidade de meio, vamos dizer assim, um número quântico semi-inteiro para vibração, porque sempre você tem um número inteiro, né, de cristas, digamos assim, de regiões que estão além do raio médio, né? São maiores do que o raio médio. Bom, então aqui nós vemos que a vibração, ela também é expressa em termos de alguns números quânticos. Em função disso, nós podemos dizer também
que a vibração ela é quantizada. Tá? Então, nós sabemos que a vibração é quantizada desde o estudo da solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico. Né? Então, nós vemos que nós temos como característica da resolução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico que a energia é quantizada, né? E além da energia quantizada, os níveis de energia são igualmente espaçados, né? Então é o que nós lembramos assim da aplicação do potencial, né? Do oscilador harmônico dentro da equação de Schrödinger. Bom, então o que nós vimos é que os números quânticos eles são inteiros, né? E o Mi, que seria análogo ao M, né, do átomo de um elétron, ou do próprio momento angular orbital, né, em qualquer sistema quântico, o Mi ele também tem que variar de menos lambda a mais lambda. Então, por exemplo, quando temos o lambda igual a 2, o Mi varia de menos 2 até 2. E quando temos lambda igual a 3, o Mi varia de menos 3 até mais 3. Então, na verdade, isso quer dizer que a vibração ela é semelhante em termos de quantização com o momento angular orbital. E, de fato, se o núcleo, por exemplo, for uma elipsoide, você fazendo essa elipsoide rotacionar aqui, é análogo a você fazer ela vibrar, porque, por exemplo, na vibração, você tem, digamos assim, um dado instante de tempo, o núcleo mais alongado na vertical, e depois, daí a pouco, ele vai ficar mais alongado na horizontal. Então, isso é o mesmo efeito de você rotacionar a elipsoide, né? Então, por esse motivo, digamos assim que nenhum resultado experimental, na verdade, indicaria que é rotação ou é vibração, né, nesse caso. Então, seria eles os dois guardam semelhanças entre si. Então, digamos assim que a quantização é parecida, né? Bom, nós dissemos que o lambda igual a 1 não é possível, porque muda o centro de massa. Mas o lambda igual a 0 é possível, né? O lambda igual a 0 significa que não teria vibração. Então, é um núcleo que está no estado não vibracional. Então, isso é possível também, né? E depois do 0 eu teria 2, 3 e assim vai, né? Bom, como a vibração ela é quantizada, nós também temos um quantum de vibração. E o quantum de vibração seria a chamada de fônon, né? Então, quando nós vamos ver também o cálculo do calor específico de um gás nobre, né? Levando em conta os resultados da termodinâmica estatística, né? Ou seja, resultados da quântica, principalmente para baixas temperaturas, isso é bem evidente. Nós também fazemos a suposição do fônon, né? Ou seja, de que digamos assim, o calor, né? Ou a energia vibracional, ela é quantizada, né? Bom, tendo em vista o conceito do fônon, evidentemente esse fônon teria que ter, vamos dizer assim, um número quântico inteiro o representando, né? Então ele seria um bóson, por exemplo, e a partir da concepção do fônon, da quantização da vibração, nós podemos tentar visualizar como que seriam os níveis de energia vibracionais do núcleo, né? Bom, então aqui temos um exemplo, né? Esses níveis vibracionais são do TE 120, né? Acho que o TE deve ser telúrio, o nome dele, né? E nós temos aqui um esquema típico, né? Ou seja, como que seria tipicamente os níveis de energia correspondendo aos estados vibracionais desse núcleo aqui. Então, evidentemente, nós temos um nível fundamental, o nível em que o núcleo não vibra. Isso é possível dependendo do tipo de emissão ou absorção de gamas, né?
E o próximo nível seria o 2 mais, tá? Por que é o 2 não tem 1? Então, é porque não, o lambda igual a 1 não é possível nesse caso, né? Então, a passagem do, do nível 0 mais para o 2 mais seria feito por absorção do mínimo de quantum de energia possível. Então, esse mínimo do quantum de energia daria um fônon com um número quântico lambda igual a 2, né? E paridade positiva, tá? Então, esse fônon faz com que, a partir do nível fundamental, só seja possível, né, o primeiro nível citado ser o 2 mais, tá? Mas isso não quer dizer que quando você faz uma nova absorção de energia, digamos que o núcleo esteja no estado 2 mais e ele absorve outro fônon. Então isso não quer dizer que o núcleo iria para um estado 4 mais. Por quê? Porque você tem que considerar também a direção de vibração em relação à direção do fônon, né? Então pode ser, para que ele vá para o estado 4, né, com lambda igual a 4, de que aqui seria 4 mais, né? A figura não está muito boa, a qualidade não está muito boa, mas aqui é 4 mais, né? Então, isso quer dizer que não necessariamente ele vai para esse estado 4 mais. Ele pode ir para outros estados também, porque é possível, por exemplo, que ao absorver esse fônon, a direção do fônon, a polarização, vamos dizer assim, do fônon, ela está contrária ao estado vibracional do núcleo. Então, nesse caso, você pode ir para um estado zero, na verdade, lambda igual a zero, né? Então, digamos que sim, que eles se cancelam. E para ir para o 4 mais, os dois teriam que estar na mesma direção. E ainda é possível ir para o 2 mais, porque aqui em cima, porque eles podem estar perpendiculares um ao outro, né? Então, em vez de haver apenas um nível aqui, você tem 3 níveis. Mas notem que aqui eu tenho um ΔE, tá? E se for pegar o mesmo ΔE para cá, então isso corresponderia a esse 4 mais. E se for pegar mais o mesmo ΔE, iria para o 6 mais aqui, ó. Então daqui para cá eu tenho um ΔE, é o mesmo ΔE para cá e o mesmo ΔE para cá. Então isso, digamos assim, vai de encontro ao fato de que a solução do oscilador harmônico na equação de Schrödinger leva a estados igualmente espaçados, né? Então, digamos assim que isso, se a gente for lembrar dos níveis de energia do oscilador harmônico, seria n mais meio, entre parênteses, que multiplica h cortado sobre 2, né? Não, h cortado. E em função disso, o ΔE entre os níveis é sempre o mesmo, é sempre meio de h cortado ômega, né? Então, o mesmo fato você tem aqui, mas você tem que levar em conta que quando você tem absorção de um fônon, o direcionamento dele, a direção, né, ou seja, a componente μ, né, aquilo que é caracterizado pelo número quântico μ, pode não se dar na mesma direção. Então, nesse caso, você tem outras possibilidades, dependendo das combinações de direções diferentes, né? E da mesma forma, ao absorver mais um fônon, você teria outros níveis de energia que pode levar até ao estado de lambda igual a 3, né? Então, aqui, como a gente está com um problema de qualidade de figura, é importante dizer que todos esses daqui, ó, daqui para baixo é tudo mais, tem paridade positiva, né? Esses estados, né? Só esse aqui que teria uma paridade negativa, tá? Então, esse da paridade negativa teria que ser pela absorção de um quantum igual a 3, né? De um lambda igual a 3. Porque o lambda igual a 3 teria paridade negativa e o lambda igual a 2 paridade positiva. Então, quando o lambda é par, daria paridade positiva, né? Porque o lambda tem o mesmo efeito que o L', e quando o lambda é negativo,
estaria sendo absorvido uma paridade negativa. Então, por isso que eu posso ter também aqui níveis que são, vamos dizer assim, com paridade negativa. Então, este nível aqui seria o nível em que o estado quântico do núcleo vai diretamente do nível fundamental para esse, pela absorção de um fônon ternário, vamos dizer assim, com lambda igual a 3, tá? Então ele levaria para o 3 menos. Bom, então, e isso é, digamos assim, uma pequena introdução, né, que nós temos para os níveis vibracionais do núcleo, né? Então, digamos assim, um recorte bastante resumido, né? Mas apenas para vocês entenderem, né, por enquanto nesse vídeo, que o núcleo está sujeito a vibrações e mais ou menos como que seria os níveis vibracionais do núcleo, tá? Bom, nós temos também, como propriedade coletiva do núcleo, além da vibração, nós temos também a rotação, né? Então, se o núcleo ele não for esférico, isso significa que os nossos instrumentos de medida vão poder detectar ou poder tirar informações a respeito da rotação nuclear, porque se o núcleo não for esférico, sendo, digamos assim, mais alongado numa dada direção, você consegue, digamos assim, ver uma assimetria no núcleo que te daria resultados positivos para, vamos dizer assim, experimentos que ressaltam a rotação. Se o núcleo fosse perfeitamente esférico, não seria possível visualizar qualquer rotação, né? Se tirar qualquer, porque o núcleo não mudaria de aparência com o tempo, né? E, portanto, não haveria resultado positivo nenhum que indicasse a rotação, né? Então, mais o núcleo sendo deformado, vamos dizer assim, né? Não esférico, nós conseguimos detectar a rotação dele. Existem, dentre os diversos núcleos possíveis, núcleos que são permanentemente deformados, ou seja, que nunca eles, digamos assim, fiquem esféricos. Então eles podem até vibrar, mas não é uma vibração em torno de um raio médio esférico, né? Mas eles, digamos assim, seriam uma espécie de elipsoides, e a vibração se dá em torno dessas elipsoides. Mas além da vibração, que nós vimos anteriormente, o núcleo também apresentaria propriedades de rotação, né? E existem núcleos que são permanentemente deformados, né, que não vibram em torno de uma esfera, que são os núcleos cuja massa atômica está nessas duas regiões aqui, entre 150 e 190 e maiores que 220. Então, esses núcleos são permanentemente deformados, e esses núcleos são justamente aqueles núcleos em que o modelo de camadas funciona pior, né? Então, quanto mais deformado, né, for o núcleo, menos ele passa a se comportar de tal forma que prótons e nêutrons tenham a sua individualidade, mas mais coletivamente. São núcleos que se comportam como se prótons e nêutrons fossem uma única massa, tá? Bom, nesse caso, você poderia descrever o raio do núcleo como sendo um R médio, né? Mais uma função harmônica esférica que te dá o formato elipsoidal. Então, o harmônico esférico que dá o formato elipsoidal é o I20, né? E aqui teria uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de parâmetro de deformação, né? Então, se levarmos em conta que o harmônico 2,0 ele é uma elipsoide, né? Para definir esse parâmetro de deformação em função disso, nós chegamos nesse resultado aqui, né? Então, o que seria esse parâmetro de deformação? Se a gente considerar um raio médio como sendo uma esfera, né? Eu teria um ΔR que seria
o quanto que o formato real do núcleo se distancia do formato esférico. Então, se eu pegar o semi-eixo maior, né, e fazer a diferença de semi-eixo maior para o raio médio, então eu teria esse ΔR. Né? Então, o beta seria algo proporcional a esse ΔR vezes um fator geométrico aqui que vem desse tipo de definição que nós estamos dando para o formato da superfície do núcleo. Né? Então, beta é chamado de parâmetro de deformação. Bom, existe, se a gente for pensar em termos de rotação e deformação, nós temos duas possibilidades, né? Que é chamado de prolate e oblate. Então, seria o formato prolato e oblato. Vamos portuguesar, né, a coisa. O formato oblato é como se o núcleo fosse algo parecido com uma abóbora, né, uma moringa, e rotacionasse em torno desse eixo aqui, né? Então, aqui nós vamos ver rotações em torno do eixo Z. Então, aqui ele teria uma simetria, assim, em termos de rotação. Quer dizer, o formato, o perfil dele, aqui a projeção não mudaria com o tempo, né? Então, ele tem um formato, ele é permanentemente deformado, de tal forma a ser uma elipsoide, mas uma elipsoide girando em torno de um eixo, de tal forma que ela sempre mantém aquela aparência. Agora, outra possibilidade seria o prolato. O prolato seria, imagina uma elipsoide aqui, mas se ela for se mover em torno do eixo Z, você vê alguma diferença. Seria a mesma coisa de você pegar uma caneta e rodar essa caneta em torno do eixo transversal, não o eixo ao longo da caneta. Né? Então, aí você veria de longe que a caneta está rodando. Né? Aqui você não vê. Se for uma superfície perfeitamente homogênea, né, que não tenha qualquer distinção, você não vê a rotação. Né? Mas são dois modos rotacionais, né, e que, digamos assim, temos isso como uma observação. Bom, uma vez que você tenha um núcleo permanentemente deformado, isso significa que a distribuição de carga elétrica também não vai ser esférico. Então, você tem uma distribuição de cargas que não é esférica. Então, nesse caso, naturalmente, você tem um momento de quadrupolo elétrico. Né? Então, devido à deformação permanente do núcleo, né? O núcleo vibra também, mas ele, digamos assim, nunca chega a ser uma esfera e ficar, né, no formato esférico. Você teria um momento de quadrupolo devido a essa deformação do núcleo. Então, a gente chamaria isso de momento de quadrupolo intrínseco do núcleo. Né? Então, levando em conta o formato aqui do núcleo, né, e fazendo as contas do que diz respeito ao cálculo do momento de quadrupolo elétrico, nós teríamos sempre, no núcleo deformado, um momento de quadrupolo elétrico intrínseco que é dado por essa relação aqui. Né? Então, nós temos um fator geométrico, depois nós temos aqui o raio médio ao quadrado, nós temos aqui o número atômico, né? Porque nós vamos ter Z cargas nesse núcleo, por ter Z prótons, e mais um outro fator geométrico que se deve intrinsecamente à deformação do núcleo, ao formato que o núcleo tem. Né? Então, de qualquer forma, uma das características mais marcantes em termos experimentais que você tem desses núcleos permanentemente deformados é a existência de um momento de quadrupolo elétrico que é considerável, vamos dizer assim, né? Ele é muito maior do que a média de átomos que estão próximos dos números mágicos. Lembrando que aqueles núcleos que são próximos dos números mágicos, eles têm um comportamento que é previsível pelo modelo de camadas, né? Enquanto que esses deformados, os valores, né, de, por exemplo, spin, paridade, não são muito relacionados com o que o modelo de camadas prevê. Bom,
Os níveis, a rotação também é quantizada, né? Da mesma forma que a vibração. Então, nós temos a lei geral, né, de regra de quantização para o momento angular. Então, como a rotação envolve momento angular, então nós vamos ter a mesma regra de quantização aplicável também à rotação dos núcleos, né? Então, aqui nós não estamos falando de rotação de prótons e nêutrons em torno do eixo central do núcleo, né, em torno da origem do sistema de coordenadas, mas da rotação do núcleo como um todo, né, da propriedade coletiva de rotação. Então, nós, na quântica, mantemos os mesmas definições para as grandezas físicas, né? Então, nós temos, por exemplo, o momento angular orbital, ele é o momento de inércia vezes a velocidade angular, né, do núcleo. Então, L igual a I ômega, né? Então, nós temos essa relação. E fazendo analogia, nós teríamos a energia rotacional do núcleo como sendo meio de I ômega ao quadrado, né? Então, se nós temos essa expressão, nós podemos estimar os níveis de energia rotacionais do núcleo, tá? Então, se eu colocar aqui o E em função do L', eu teria que, poderia fazer como? Eu poderia isolar o ômega, falar que o ômega é L' sobre o I, né? E substituir aqui, no lugar do ômega. Isso me dá essa relação, que a energia é o momento angular orbital ao quadrado dividido por 2i, né? E nós temos a regra universal de quantização do L', né? do número quântico, né? Do momento angular orbital. Então seria um número quântico inteiro, né? I, que vamos chamar de I aqui para rotação, e I mais 1 h cortado ao quadrado. Então isso aqui seria a regra de quantização do momento angular, onde o I é um número inteiro. Só que no nosso caso, por questões de simetria, né, uma vez que a vibração somente pode levar, quer dizer, a deformação, ela leva a um estado que é elipsoidal, né, um formato que é elipsoidal, esse I não pode ser ímpar, ele só pode ser par, né? Então nós temos um momento de quadrupolo intrínseco a isso, então a absorção de um quantum de rotação seria, esse quantum ele teria como número quântico 2+, né? Então os estados só poderiam ser múltiplos de 2+, né? Então se nós tivermos o estado, o sistema no estado fundamental, que seria o 0+, ou seja, ele não rotaciona, ele, ao absorver um quantum de rotação, ele iria para o 2+, depois um outro, absorvendo um outro 4+, depois 6+, 8+, e assim indefinidamente, né? Então, esse I aqui, ele vai ter que ser um número múltiplo de 2, né? Ou 0, ou múltiplo de 2. Então, no caso dele ser 0, evidentemente a energia aqui é 0. No caso de ser 2, eu teria 2 vezes 3, que é 6, né? Então, seria 6 vezes essa quantidade aqui, né? Se for 4, dá 4 vezes 5, que é 20. Se for 6, dá 6 vezes 7, que é 42. Se for 8, é 8 vezes 9, que é 72, e assim vai, né? Então, aqui nós observamos bem que é 0, 6, 20, 42, 72 são níveis de energia que não são igualmente espaçados. Então, o tipo de esquema de níveis de energia seria alguma coisa em torno disso. Então, esse é um exemplo que nós tiramos do Airbus 164. Então, esses são os níveis rotacionais do Airbus 164. Notem que são os números quânticos aqui designando esses níveis, são números inteiros, pares, e a paridade sempre positiva, tá? Aqui parece que 4 menos, mas é 4 mais, tá? É por causa da qualidade da figura. Tudo aqui é mais, tá? Bom, aí isso é experimental. Esses níveis de energia do Airbus são experimentais. Nós podemos comparar esses resultados experimentais com os
os teóricos, e nós vemos que existe uma concordância muito boa entre esses valores, se considerarmos que o H cortado quadrado sobre 2i dá 15,2 kV. Né? Então, uma vez que isso aqui for 15,2, os valores de energia teóricos aqui previstos batem com os valores experimentais que estão aqui. Né? Então, isso aqui seria mais ou menos a ordem de grandeza desse parâmetro, né, essa constante que aparece aí, e isso nos dá uma certa dimensão do que seria o momento de inércia desse núcleo aí. Tá? Bom, então o núcleo ele apresenta propriedades, vamos dizer assim, coletivas. Então a gente pode pensar também qual que seria o estado, né, dessa massa coletiva, essa substância coletiva que esses núcleos deformados apresentam. Então eu poderia imaginar que o núcleo poderia ser, por exemplo, uma elipsoide sólida, ou então uma elipsoide líquida, como, digamos assim, conforme o sonho do Bohr. Então, para uma elipsoide sólida e para uma elipsoide fluida, ou líquida, você teria diferentes momentos de inércia em função do formato do núcleo. Né? Então, nós podemos medir o parâmetro de deformação pelo momento de quadro polo elétrico. Então, o valor de beta é um valor, digamos assim, mensurável experimentalmente. Então, nós conseguimos, de certa forma, em função disso, determinar qual que é o formato do núcleo, medindo o momento de quadro polo elétrico. Então, isso nos faz imaginar o seguinte: se o núcleo for duro, por exemplo, como um sólido, qual que seria o seu momento de inércia? E se ele for uma coisa mais fluida, como um líquido, qual que seria o momento de inércia? Então, pela própria física clássica, é possível calcular o I de um corpo rígido em formato elipsoidal e o I de um fluido no formato elipsoidal. Então, em função do parâmetro de deformação, que é o que dá o formato, né? Então, no caso de ser um corpo rígido, um sólido, então o momento de inércia seria dado por essa expressão aqui. E no caso de ser um fluido, o momento de inércia dá essa expressão. Então, nós podemos, com esses valores de momento de inércia, calcular esse parâmetro, né? H cortado quadrado sobre 2i, que é o parâmetro que aparece aqui, né? H cortado quadrado sobre 2i. Como nós temos um valor experimental, né, de ajuste à teoria para o Herbio desse valor, nós podemos comparar esse valor que seria previsto caso o núcleo fosse um corpo rígido ou um fluido. Então, será que esse valor aqui se aproxima mais do valor de fluido ou do valor de corpo rígido? Então, nós temos que, se o núcleo for um corpo rígido, ele vai ter que ter um H cortado quadrado sobre 2i próximo de 6 kevs. E se for um fluido, próximo de 90 kevs. Então, o valor experimental que nós temos é 15 kevs. E 15 kevs é bem maior que 6, né? E bem menor do que 90. Então, ele é o dobro de 6, né? Um pouco mais que o dobro de 6. E aqui seria um quarto de 90. Então, isso nos permite dizer que o núcleo nem é tão fluido, né? Tão fluido quanto uma gota líquida, nem tão sólido quanto um sólido, né? Quanto um corpo rígido. Então, ele seria mais ou menos um intermediário, talvez um fluido bastante viscoso, né? Que, vamos dizer assim, ele tem uma certa consistência, né? Não é muito pouco viscoso como a água, por exemplo. Né? Então, tem que ser alguma coisa talvez como o piche, né? Ou uma goma, alguma coisa assim. Mas vejam bem que aqui nós estamos fazendo uma analogia bastante clássica e evidentemente que isso não poderia ter muita correspondência com o que o núcleo de fato é, que é um sistema muito quântico, né? Mas de qualquer forma
uma comparação válida no sentido de apenas termos uma visualização assim do quão duro o núcleo é, ou, né, quão rígido, né, em termos de uma comparação com substâncias clássicas. Bom, e finalmente, o que seria importante visualizarmos levarmos em conta aqui os estados, os níveis de energia dos núcleos vão ter então três componentes. Uma componente seria a rotação, outra componente seria a vibração do núcleo e outra componente ainda são os níveis de energia previstos pelo modelo de camadas, ou seja, o fato de prótons e nêutrons se organizarem em camadas e, em função disso, você ter níveis de energia devido a esse fator, né? Então, no fundo, o que você vai ter dos espectros gama, né, espectro de emissão gama dos núcleos é uma situação um tanto complexa, né? Então, você tem que conseguir separar os níveis vibracionais dos rotacionais dos demais, né? Então, aqui mostra um exemplo, né, também do Herbio 164, de qual seria o esquema completo de níveis de energia. Então, seria este daqui, ó. Ele teria todos esses níveis de energia, né? Então, quando chega a 2 MeVs, já é muito complexo, já é quase um contínuo aqui de energias, né? Porque ainda, além daqueles níveis que você teria do modelo de camadas, ainda você tem a rotação e a vibração, tá? Então, aqui nós temos os níveis rotacionais, né? Então, alguns desses níveis de energia eles são rotacionais, e aqui teríamos os vibracionais, né? Então, tem duas bandas também que eles dividem, né? A banda beta da onda da banda gama, né? Então, no caso da vibração tipo gama, né, a superfície vibra de forma transversa ao eixo de simetria, né? Então você tem o oblato e o prolato lá, né? E a vibração tipo beta, a superfície vibra ao longo do eixo de simetria, né? Então você tem o prolato e né, esses dois níveis aqui, né, o prolato e o oblato, por isso que você tem duas bandas. Então você tem que separar tudo isso, né? Então esse é um exemplo típico, né, que é o caso do Herbio, um núcleo permanentemente deformado, né? Então, se o núcleo for muito pouco deformado, os núcleos que correspondem aos números mágicos, então eles teriam uma simetria muito grande, eles seriam muito próximos de uma esfera, então eles apresentariam basicamente só os níveis previstos pelo modelo de camadas. Bom, aqui o Herbio, ele embora ele seja um núcleo permanentemente deformado, então ele é um núcleo que não obedece tanto à teoria de camadas, mas nós podemos prever os níveis de energia de camadas dele em função do parâmetro de deformação. Então existem, vamos dizer assim, trabalhos semi-empíricos e alguns um pouco mais puramente teóricos a respeito de como que seria a função desses níveis de energia com o parâmetro de deformação, porque o parâmetro de deformação, como ele deforma o formato do núcleo, ele vai deformar também o formato do potencial, e isso vai mudar as soluções previstas pela equação de Schrödinger. Então, existem, digamos assim, tabelas de correção para os níveis de energia em função do parâmetro de deformação. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um exemplo, né? Então, aqui você teria os níveis de energia previstos pelo modelo de camadas para um núcleo não deformado, e aí você vê como que muda os valores desses níveis de energia em função da deformação, em função do parâmetro de deformação. Então nós vemos que a deformação ela muda muito esses níveis de energia, então se torna uma coisa extremamente complicada de prever, mas é possível, né, pelo menos em alguns casos em que você tenha tabeladas, né, você tem esses gráficos aqui que mostram como que os níveis de energia
mudam com o parâmetro de deformação. Então, os níveis de energia que nós temos aqui, que não corresponde à vibração nem à rotação, este nível, por exemplo, esse nível é um nível que seria previsto pelo modelo de camadas, mas fazendo a correção pelo parâmetro de deformação. Então, aí você teria esses níveis aí que não correspondem à rotação ou à vibração. De qualquer forma, a gente vê que os primeiros níveis de energia, os mais baixos, eles são rotacionais, né? Nós temos níveis rotacionais que são menores de 1 MeV. Então, isso que eu falei para vocês agora é um resumo muito breve do que seria o modelo da gota líquida. Então, ele, digamos assim, nos dá um conhecimento adicional a respeito do núcleo. Ele não é suficiente para termos uma segurança muito boa, uma formação mais sólida a respeito desse assunto, mas dentro desse curso nós apenas introduzimos isso para que vocês tenham uma ideia de quão complexo que é o lidar com o núcleo. E mais uma vez nós temos que, em função de toda essa complexidade, nós temos que levar em conta a interação spin-órbita, nós temos que levar em conta a deformação do núcleo, a vibração, a rotação. Então, devido a tudo isso, é muito difícil você estabelecer claramente qual que é o potencial devido à força nuclear forte, né? Então, mais uma vez, eu reitero que o conhecimento do núcleo, a teoria a respeito do núcleo, somente é feita por modelos, né? Somente é possível fazer por modelos, por aproximações teóricas que são válidas em âmbitos específicos. Nós ainda não temos um modelo nuclear que seja bom para descrever todas as propriedades do núcleo. Sempre assim, um modelo descreve melhor algumas propriedades, outro modelo descreve melhor outras propriedades. E isso tudo em função do fato de que nós temos já um nível de energia e um nível de tamanho que é muito próximo do princípio de incerteza. Então, é o máximo que nós conseguimos fazer em termos da compreensão da grande complexidade que é o comportamento dos núcleos.